Olha, o áudio tá meio bugado porque tem outra pessoa na minha casa usando o microfone, então não dá pra usar o microfone direito. Então tá sem microfone. Desculpa. E tá aqui. Aqui tá a tela aqui de atrás, é o Super Mario 64. Se tu leu o título desse vídeo, tu entendeu, porque tu sabe do que eu tô falando. Se tu pelo menos sabe o que é o Nintendo 64, você sabe do que eu tô falando. Mas se você não sabe, Nintendo 64 foi um console depois do Super Nintendo. Bom, mas eu vou contar a triste história do Nintendo 64 e sua falência. Bom, vamos começar do início. O PS1 foi criado em 1999. Quer dizer, 1996. Ou o título, ou vou mostrar aqui na tela. Vai aparecer o número de onde tá. Sei lá. E ele foi criado em 1996. Uau, que fato incrível. Não, você não ligou pra isso, porque você nem sabe o que é PS1. Se você não sabe que é 64, você nem deve saber o que é PS1. Bom, então o que aconteceu? Ele começou sua estreia e o PS1. E que começou revolucionando a época com seus fucking 600 bits de memória. Ele marcou a época por causa dos seus jogos com alta planificação, perfeitos, com detalhes incríveis e muito bonitos. E daí finalmente chegamos. Bom, o jogo foi lançado. Bom, o primeiro jogo foi lançado em 1996, no dia 15 de maio, no dia 15 de maio, 5 dias antes do meu aniversário. Sádio. Não, eu não tenho toda essa idade, não. Foi lançado em 2010, então bem. Aí, ele chegou. O primeiro jogo foi anunciado. Mas o primeiro jogo de verdade, de que veio com vários outros bilhões de jogos. Não, veio com vários outros jogos. Bom, e todo mundo já tava nem aí pro Super Nintendo, porque agora era a febre da época. E ninguém. Bom, o Super Nintendo ninguém nunca tinha muitos. Também porque o Super Nintendo era bem fraquinho. Então o Super Nintendo tava sumido. Então, bem. Passou o total de alguns meses, total, até finalmente chegamos em 1998, onde Yama Takahashi, esse criador e produtor original da Nintendo, anunciou que estava fazendo um projeto de um jogo novo. De um novo console novo. E adivinha qual era? Sim. Nintendo 64. Então foi a estreia. Então depois desse dia maravilhoso aí, e alguns meses depois foi anunciado o nosso querido Nintendo 64, que foi anunciado em 1998. 1998. Quer dizer, e bem, ele começou com o primeiro jogo sendo Mario 64. Jogo que marcou época por causa que ele era o único controle que dava para usar. Porque o Mario 64 era o único jogo que tinha um controle muito bom para jogar. Quer dizer, não chega nem ao nível do Banjo-Kazooie, mas o controle é muito bom. Isso eu tenho que admitir. Bom, e o que aconteceu? Depois disso, do primeiro jogo e o console anunciado, ele até veio bem hype, só que não muito grande. Porque por dois motivos. O primeiro, porque o PS1 já tinha alguns anos de vida, mas muita gente gostou do console e muita gente jogou. Eu não joguei, eu jogo hoje em dia. E, bem, vamos à história. Agora que já contamos tudo que já aconteceu, vamos ao que aconteceu do Nintendo 64. O Nintendo 64, depois de ter anunciado esse maravilhoso jogo, bom, ele continuou a sua estreia. Ele foi bem bom. Como é que ele foi? Bem,
Ele começou com uma... Bom, eu vou contar primeiro os erros que ele cometeu. Bom, o primeiro erro que ele cometeu foi não ter feito em mídia de CD. Porque, você não sabe, antes do CD, disquetes e muitas outras coisas, eram fitas. Claro, quando o PS1 chegou, ele já inovou com seus maravilhosos CDs. Então, por isso que ele foi um erro cometido. A Nintendo fez isso porque a verba, porque seria revolucionário para a época. Mesmo os disquetes sendo muito menos fracos, por causa que os disquetes, quer dizer, muita gente acha que é a mesma coisa, mas não é. Porque com fitas fica mais difícil de gravar o som, e o som sai todo esfarrapado. Então deixa o áudio do jogo muito ruim, não dando uma experiência muito boa. Claro, tem horas que eles até se surpreendem. Eu até botei umas das músicas muito boas aqui no fundo para vocês poderem ouvir. Viu? Bom, então, continuando. Outro erro que ele cometeu foi foi o seu preço dos jogos e o preço do console. Não leve a mal, o PS1 era muito caro. Olha, aqui a gente tem... Agora aqui a gente tem que falar, o PS1 era caro. Mas, tipo, o Nintendo 64 era muito mais caro do que ele. E, tipo, além de ser mais caro, ele tinha menos polígonos. E uma coisa. Então, ficou difícil. E ficou muito ruim os gráficos, então ninguém queria muito ficar perto dele. Bom, perto não. Queria comprar ele. Bom, outro erro muito grande que ele cometeu foi o fato dos gráficos. Enquanto o PS1, que tinha um total de 664 gráficos, não. Ele tinha muito gráfico, ele tinha 660. Isso era muito gráfico pra época. Polígonos, quer dizer, polígono, não é gráfico, é polígonos. Desculpa, que tô confundindo. Bom, e, bem, agora outra coisa. E tipo, o que eu ia falar mesmo? Desculpa. E o que aconteceu? Depois dele fizer esse negócio aí, dos gráficos, que eu falei que 660 era muito polígonos pra época, bem, sabe quantos o Nintendo 64 tinha? Ele tinha apenas 64. Também o nome era Nintendo 64. Quanto ele teria? 984? Não, claramente de 64. Ele tinha 64 bits, que é muito pouco pra época, porque até os joguinhos mais simples com o nome do PS1 tinham mais polígonos que isso. Tipo, deixa eu dar um exemplo aqui pra vocês. O jogo do Nintendo 64. Muito bonito. Do Nintendo 64, que não faz sentido. Outra coisa que ele cometeu erros foi a quantidade de jogos que ele começou. Enquanto o PS1 já começou com o total de... Eu tô falando muito... Eu tô com muito... Tá gaguejando aqui, mas... Desculpa. Enquanto o PS1 começou com um total de 500 não. Ele começou com um total de 7 jogos. Na memória, o 64 começou com apenas 1. Oh! Isso é muito pouco. Até o Nintendinho começou com mais jogos na memória. Então isso atrapalhou a época. E não confunda a memória. Quando eu falo memória, eu não quero falar lá que o jogo já estava na programação. Não, você ainda tinha que comprar o jogo. Bom, isso é um erro muito grande. Bom, agora vamos aos maiores erros. Esse daí só era para te mostrar os erros que ele cometeu. Agora vamos aos erros que realmente vale a pena citar. Bom, para começar, um erro imenso que ele cometeu, olha, muito grande, foi o fato do Nintendo 64 não rodar mídia física. Quer dizer, ele roda mídia física. Não, mas o que eu quero dizer é que ele não tem um bom load dos jogos.
quando eu quero dizer load, eu quero literalmente dizer load. A quantidade de tempo pra rodar um jogo nele é muito grande. Olha o personagem de adicionei. Tal. Ok. E a quantidade de tempo é imensa. Então, tipo, vale muito tempo pro dele. Ele gastava muito tempo pra rodar um jogo. A tela de load durava quase 1 hora de espera. Isso é muito tempo. Quer dizer, hoje em dia nos simuladores isso foi consertado. E não tem todo esse load, espera. Não, tu só clica no jogo, pronto, já tá entrado. Mas antigamente isso era um saco. Você tinha que retirar a fita umas 3 vezes e fazer um monte de coisa pra conseguir botar. E olha que eu não tô zoando, hein? Bem. Desculpa, eu tenho que ouvir essa música. Ai, eu amo essa música. Só perde pra música do Game Boy Color do Pokémon. Mas é uma música muito boa. Tá, continuando. Outro erro que ele cometeu, que foi grandíssimo, foi o fato de... Quando esse jogo saiu, quando o console inteiro... Bom, quer dizer, vamos falar agora... Bom, agora que a gente falou... Agora que eu falei desse erro imenso, vou falar de outro pra vocês. Eu tô gaguejando pra caramba. Desculpa, quase cuspi um catarro agora. Tá. Ok. Cuspi não. Agora eu soltei um catarro. E, bem, outro erro que ele cometeu muito grande foi ter focado em mídia de jogo. Hã? Que você não tá entendendo o que eu disse? O que eu quero dizer? Sabe as cutscenes que você assiste hoje em dia nos seus jogos? As cutscenes. Cutscenes, tranquilo. As cutscenes muita gente conhece, é muito bonito e tal. Mas, naquela época as cutscenes de jogos ou era uma cutscene em jogo real, tipo, eles usavam os gráficos do jogo, ou uma cutscene massinha, uma cutscene feita por gráficos diferentes. Muita gente usava a cutscene massinha, assim, onde eles eram gravados uma tela. Então eles, em vez deles fizerem por mídia de jogo, eles criavam por mídia de massinha, não, eu chamo de massinha, mas eles criavam por mídia de digital. Então eles só criavam a mídia e faziam os bonecos se mexer. Pronto, isso, simples, fácil, sem nenhum problema. Se tu entendeu o que eu disse? Tem mais de 3 neurônios, tá? Tu entendeu. Só assistiu o Rick and Morty e tal, ok. Então o que acontece nisso? Essa mídia aí funciona bem simples. Ela é criada por criadores. Tipo, eles só criam um bagulho de uma vez e fazem pra tu. E bem simples. Até que é bem simples. Vou botar a música do Paper Mario um pouquinho. Vai, vocês vão ouvir, vai. Ah, droga, saiu. Eu peguei um vidinho aqui, ó. Bem simples. Bom. E o que aconteceu? Isso foi um erro bem fraquinho. Mas, e tipo, eles não focaram na cutscene de real. Eles mesmo criaram cutscene digital, que seria uma boa opção, já que deixariam bem mais rápido os jogos e iam cortar muito menos tempo, porque ia carregar mais ainda o load. Não, eles criaram a cutscene de jogo. Isso é um saco, cara, porque vai levar muito mais tempo pra carregar o jogo. Mas eu não sei por que eles fizeram isso. E também porque era mais barato. Eles fizeram isso porque queriam inovar. Só que a inovação foi um fracasso. Bom, vamos agora com o último ponto errado. Aí depois eu já começo falando os pontos bons dele. Ah, amigo, esse é difícil. Foi o Popper Nups. Dando esse nome. E o controle. O Popper Nups e o controle já são a pior coisa desse console. Meu Deus. Bom, vamos começar com o Popper Nups. Era um aplicativo. Era um negocinho que tu aplicava no controle que fazia bem simples. Ele fazia o jogo poder se estender mais. Quer dizer, podia fazer o console não esquentar. Só que esse negócio dos consoles esquentar, não. O controle não esquentava, porque você não sabe, naquela época o controle esquentava junto com o console. E o que acontecia?
Esse negocinho impedia isso, deixando do controle mais leve e mais resolução para os jogos, e deixando eles mais bonitos. Tinha dois, o do controle e o do jogo. Bem, e do console. Bom, um era pro controle, que tu aplicava no controle para deixar ele menos esquentado, e o outro era pro console para poder deixar ele menos esquentado e deixar os jogos mais poligonais. E, meu Deus, que bagulho ruim. Não, sério, é muito ruim. Cara, se tu tem um Nintendo 64, conselho de amigo, não compra isso. Sério, por favor. Bom, eu sei, ele servia para esfriar, mas só esquentava mais o console, deixava mais quente e fazia os jogos, ficava mais, sim, deixava muito mais polígonos, mas ficava, tipo, muito quente, então não dava para rodar direito. Bom, já falei o do console, que é bem pouquinho. Agora do controle, Senhor Cristo. Ele servia para o controle não ficar raspando tanto. E realmente funcionava, mas... parceiro, que negocinho difícil. Ele servia para deixar o controle mais esfriazinho, realmente deixava. Só que fazia a alavanquinha, aquela alavanquinha que você não sabe, a alavanquinha, muito mais lenta. A alavanquinha parecia uma lenta. Eu tinha que colocar uma força sobre-humana para conseguir mexer com ela. Então, isso eu reclamo muito. Bom, agora eu terminei de falar de todos os pontos ruins. Agora vamos falar logo dos pontos bons. Ai, olha que até que é bem grande. Bom, eu já falei todos os ruins, que são bastante. Mas os pontos bons são realmente bons. Vamos começar. A música... Olha, como eu tinha dito antes, a música dos CDs deixavam ela muito mais abaçada. Mas... tem mais nisso. Às vezes, isso era proposital. Porque o áudio original das músicas estava muito ruim. Mas quando era passado no console, quer dizer, piorava ainda mais. Mas às vezes, dava milagre. E o que foi que aconteceu com vários jogos? Quer dizer, com a grande maioria, mas deu milagre em vários jogos. Bem... tipo o Mario 64. Ele ficou com uma música... quanto tem de bateria? 46. Ele ficou com uma música muito boa. Porque a fita deixava... mesmo o áudio sendo meio ruim, a fita conseguia até deixar um bom áudio na música. E a música ficava uma delícia no jogo. Então tinha várias músicas boas. E muitas músicas memoráveis. Eu não vou botar o áudio aqui, porque já tá o áudio aqui. Você tá ouvindo a música? Essas músicas que tá passando aí na tela. E a música era muito boa. Ai, coisa boa. Bom, quer dizer, em vezes que dava merda e a música ficava uma porcaria. Mas, às vezes. Outra coisa que foi uma boa escolha foi eles terem começado no Japão. Tipo, nos States... Esse foi uma boa... Nos States, ele não fazeria muito sucesso. E realmente não fez. Mas no Japão e Europa e outros países pertos, e China, ele fez um sucesso do caceta. E sim, antes que você venha falar, não, ele não foi patrocinado no Brasil. O único console naquela época que foi o PlayStation, que é patrocinado até hoje aqui no Brasil. Ele existe até hoje aqui. Então bem. Então no Japão, na América Latina, ele fez muito sucesso. Por causa das suas músicas. Não só por causa dos jogos. Mas provavelmente ele tinha começado nos States e teria dado merda. E olha que uma grande, hein? Bem, outra coisa que adiciona extra é o fato dos 4 jogadores. Sim, 4 fucking jogadores. Sim, você podia jogar com 4 jogadores no seu console. 4 fucking jogadores, cara. Mano, são 4. Dá pra jogar 4 pessoas. Bom, continuando nossa gravação perfeita.
como é que funciona, né? Agora vamos continuar no ar com outros detalhes desse console maravilhoso. Repetindo, do 4 fucking jogadores podia jogar. Isso é muito legal. Bom, muita gente acha que é muito pouquinho, já que hoje em dia dá pra jogar com mais de 1000 pessoas. Desculpa. Tá numa sala só. Mas naquela época, o máximo que tinha, ou era você sozinho, ou era você com outra pessoa. E no máximo, só isso. Mas 4 jogadores no console, e isso marcou época. Isso é muito bom. Muito bom. Bom, outra coisa boa que ele adicionou foi os fatos dos jogos. Mesmo os jogos sendo poligonais, os jogos eram muito bons. Tinha vários jogos, como Paper Mario, Super Mario 64, Donkey Kong e nosso querido Banjo-Kazooie. Esses jogos são maravilhosos. Quer dizer, não chega nem o nível do PS1. Quer dizer, até chega. Assim, eu tenho que falar. Bom. Mas eu acho que o jogo que todo mundo conhece, se só pelo nome, é Super Smash Bros. Pra mim, esse é um dos melhores jogos desse console. Quer dizer, ele é o mais fraco da série, com certeza. Porque ele consegue ter os piores gráficos do mundo. Mas ele é o mais memorável daquela época. E era muito bom, assim. Muita gente gostava. E o Kirby, sim. E tem até um que tá aparecendo na tela agora, o Mario Kart. Tem vários aqui que eu tô mostrando um vídeo de 1 hora e 7 minutos. Bom, eu tenho 23? Mas aqui é 21 minutos? Nossa, nem percebo. Bom, então o que acontece? Ai, galera. Que console com jogos bons. E eu acho que o jogo que todo mundo... Bom, continuando. Agora, outra coisa que foi muito boa nesse console maravilhoso foi... Bom, como eu disse antes, o fato de ser em fitas, isso era muito chato. Mas essas fitas, mesmo sendo a pior escolha que tiveram, eram muito bonitas. Temos que aceitar. Cara, tu já por acaso botou as fitas desse console num guarda-roupa ou qualquer outra coisa? Botou um monte de fontinha assim bonitinha. Nossa, isso era memorável. Porque as fitas davam um charme pro seu quarto. Mesmo seu quarto sendo feio pra caramba, se tu adicionasse essas fitas maravilhosas, ficava muito mais bonito. Também, as fitas eram muito bonitas naquela época. Porque aquela fita, quer dizer, ninguém liga muito pra isso, mas sim. Quando tu botava as fitas assim, enleadinha cada uma, ficava muito bonitinho. Tinha até vontade de pegar e derrubar tudo, porque não dá vontade não. Então, Bom, eu já citei todos os fatos que eram bons. E agora, vamos aos fatos mais intrigantes, os melhores, os mais bons, os perfeitos. Bom, esse eu já acho um conselho meu, que acho que é muito perfeito. Ai, parceiro, o design do console. Quer dizer, o controle e o design é uma porcaria. Mas o design do console era maravilhoso. O botão de start na frente, o resto dos botões atrás e um botãozinho bem ali para você colocar sua fitinha maravilhosa. Isso marcou muita época. Muita gente amava isso. E bem, eu também amava. E agora vamos pro último fato, porque eu não tenho muito tempo. Bom, para terminar, vamos citar do controle. E, meu Deus, que controle perfeito. Não, sério. Não o controle, desculpa, falei errado. Eu vou falar do... Tá bom? Ai, cara, tá aqui. Ok, continuando. Acho que uma coisa... Eu entendi, agora vai de uma vez. Se ele quiser abrir o portão... Bom, pra terminar... esse fato, acho que é muito bom. O console tinha
um jogo que eu sei que eu não vou falar de jogo, mas eu tenho que citar esse jogo. O jogo que realmente revolucionou a época, que é a melhor coisa que o console já fez. O seu querido Mario 64. Vou até botar a música dele aqui. Veja. Eu já passei essa música, mas eu quero mostrar de novo. Essa música é muito boa. Bom, eu sei que não tenho que citar, mas o jogo é perfeito! Não, sério, joga esse jogo. Eu sei, Banjo-Kazooie é muito melhor, mas esse jogo precisa ser citado, senão vocês iam me matar. Bom, esse jogo é o que mais marcou o console, com certeza. Não só por causa da sua jogabilidade, não só por causa dos seus gráficos, mas por causa da sua jogatina. Dinâmica, esperta, legal e boa. Eu volto aqui. Então é isso. Esse foi todas as coisas que o console teve, todos os defeitos, todas as coisas boas. E é isso. Feliz dia. Feliz, sei lá o que você tá fazendo. Mas se tu estiver assistindo esse vídeo, sei lá o que você tá fazendo. Qualquer coisa que você estiver fazendo. Qualquer coisa que você estiver fazendo. Posso. Sei lá, qualquer coisa que tu estiver fazendo aí. E sei lá o que tu tá fazendo. Mas é isso. Esse vídeo era só pra contar as coisas boas que o console tem e as coisas ruins. É isso. E até hoje eu acho que eu prefiro o console. Bom, mas vamos por fim a coisa. Mas agora que estamos todas as coisas boas e todas as coisas ruins, vamos para a história. A história vai ser bem resumida, assim, porque tu tá assistindo até aqui. Eu não quero gastar muito tempo da minha vida resumindo. Bem, vamos começar. O fim da história era bem simples. O console foi anunciado em 1998. Tá, isso eu já contei, blá 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 blá. Mario 64. Bom, depois disso, o console foi uma grande famosíssima no mundo. E foi bem aclamado pelos fãs da Nintendo. Criado com muito amor, feito com muito carinho e muito coração. E bem, depois disso, vamos, agora que eu já citei todos os pontos bons, todos os pontos ruins e a história inicial dele, vamos para a segunda parte da história. Bem, depois disso, o console começou a ser aclamado pelos seus belos jogos, por sua dinâmica de gráficos, seus jogos simples e muito divertidos. E a diversão são dos 4 jogadores, isso temos que citar. Bom, e daí ele começou só aos seus passos nos jogos. E ele fez uma parceria com a Rare. Sim, a Rare. E ia criar o seu novo jogo, o incrível, maravilhoso Final Fantasy VII no nosso querido 64. Não, você não ouviu errado. O Final Fantasy VII que tu jogou no PS1 seria do 64. Mas no final foi cancelado. Por quê? Porque perceberam que não dava para criar um jogo com tantos polígonos num console tão simples. E foram pulados logo pra Sony. E, bem, vamos começar. Isso vai ser divertido de falar. Mas sim, eu tenho que todo mundo temia. Eu amo, adoro e, gosto dos jogos que eles começaram. Tá, vamos logo pra história. Chega de ficar... Vocês já entenderam o que eu tenho para falar. Bem, agora depois que eu contei toda essa história, todo esse negócio bom, vamos a triste falência do console. Talvez tenha uma parte 2 só de me contar da história e dos jogos que foram saídos. Ou talvez não faça um vídeo disso. Mas vamos falar da falência do console. Bom, a falência foi bem simples. O console ele tinha poucos jogos. A sua dinâmica foi meio ruim. Muita gente não queria ter porque tinha um PS1 que era bem mais bonito na época. E bem, o tempo de load era muito grande. Então, por causa de todos esses erros, eles acabaram não cancelando a animação. E acabaram
Fazendo falta, por exemplo. E é isso. A falência dele foi por causa disso. O console foi falento. E eu acho que a única coisa que isso aqui lançou. E ele teve o total de... Bem, olha, muita gente pode achar muito, mas ele teve o total de 500 jogos. Isso era muito pra época. Mas, gente, comparado ao PS1 que teve quase 1 milhão de jogos, que meu pai é tanto jogo que tem nesse console, repito, quase 1 milhão de jogos. Quer dizer, hoje em dia, isso nem chegou ao nível do PS4. O PS4 tem mais de bilhões e bilhões e bilhões de jogos de opção. Mas, é isso. Eu sou Pedro Henrique, ou Pedro Simone pra vocês. E Pedro Animes também, porque eu sou um Pedro Anime. E é isso. Tchau.